Sejam então todos bem-vindos, à nossa quarta e última aula. Daremos continuidade com uma aula complementar de nosso caderno didático, tendo como assunto de reflexão hoje as atividades práticas para o ensino de geografia nas séries iniciais. Enfatizo ainda que esse material não está presente no nosso caderno didático, mas estará presente nessa videoaula. Vocês podem assistir, se tiverem dúvidas, postarem nos fóruns Tira Dúvidas. Vamos iniciar hoje falando do papel do professor de geografia. Os professores, eles devem estar sempre atentos às formas de transmitir o conteúdo, procurando sempre relacioná-los à realidade do aluno, levando sempre em consideração as variações existentes de região para outra. Para Castro, quando o educador ele ministra suas aulas sem a participação do educando nas discussões, ou mesmo só transmite os conteúdos sem associá-los à sua realidade, este transforma um ambiente de aprendizagem em um espaço de reproduções e transmissões de conteúdos didáticos e, consequentemente, os resultados são catastróficos. Estudar geografia consiste em aprender uma ciência que ensina além das paisagens, dos relevos. Essa disciplina intervém de forma direta e significativa no contexto sociocultural, econômico e também ambiental no qual o sujeito está inserido. Daí, entende-se que o sucesso escolar está diretamente ligado a fatores internos e externos à escola. E para que isso aconteça, é necessário a realização de atividades que busquem integrar a sociedade com a escola. Valendo-se dessas considerações, o objetivo do ensino então de geografia nas séries iniciais é propor estudos contextualizados com espaço em sua cotidianidade. Assim, objetiva-se também propiciar aos alunos o conhecimento do espaço vivido, percebido e concebido em sua cotidianidade. Analisar os fenômenos espaciais nas diversas escalas geográficas, o local, o regional, nacional e mundial. E ainda reconhecer o espaço geográfico como um produto das relações sociedade e natureza em constante modificação através do processo histórico. Segundo o texto, O Ensino de Geografia na Educação Infantil, dos autores Luciana Aparecida e também de Rodrigo Batista, o estudo da geografia, ele torna-se importante para proporcionar às crianças, em seu nível de conhecimento, o estabelecimento das relações entre o lugar em que vivem e também outros lugares. Questionar e apresentar suas próprias concepções sobre a natureza e a sociedade. Já para Silva e Capó, a criança no ensino sistematizado necessita entender e compreender em que espaço ela está e de que forma irá aprender nesse espaço. Portanto, cabe ao professor promover atividades lúdicas e diversificadas com intencional fundamentação pedagógica para o desenvolvimento, então, das noções espaciais de geografia na educação infantil. Ainda de acordo com esses autores, tais atividades devem ser acompanhadas de palavras-chave como em cima de, embaixo de, em frente, atrás, ao lado, perto, longe, permitindo assim que a criança aprenda espontaneamente, de maneira prazerosa, noções de espaço, que a gente já havia falado na nossa última aula, de noções de espaço, de tempo, lateralidade, que correspondem às aprendizagens básicas para se conviver em sociedade. Além disso, segundo Nóbrega, buscar na geografia escolar elementos para discutir o que ensinar em natureza e sociedade como parte daquilo que se pode construir em conhecimento de mundo exige uma tomada de posição sobre a diferença entre ensinar o espaço vivido e efetivamente criar condições para as crianças construírem o espaço geográfico. Dessa forma, o ensino da geografia, ele não se faz apenas com a releitura do ambiente vivido, mas por uma construção cotidiana da qual faz parte toda a comunidade escolar
e familiar envolvida no desenvolvimento da criança. É importante ressaltar, pessoal, que os próprios documentos oficiais auxiliam no trabalho do educador, pois colocam diante do projeto social da educação brasileira. Permite que o professor faça uma reflexão crítica acerca do currículo escolar, dos materiais didáticos, dos programas de escolas públicas e particulares, oferecendo as condições para ampliação da formação intelectual do docente. Apresenta ainda alguns aspectos teórico-metodológicos que orientam o ensino dessa disciplina com o objetivo de criar um suporte para o uso do saber geográfico, como instrumento, de formação dessa criança cidadã. Nesse sentido, eu saliento aqui a importância e a responsabilidade de construir continuamente o conhecimento. E para isso é fundamental acompanhar o desenvolvimento intelectual da criança, ao mesmo tempo que o desenvolvimento da proposta é elaborado pelo educador, como forma de garantir uma dinâmica contínua de elaboração. No que se refere às orientações para esse ensino de geografia, os parâmetros curriculares oferecem instrumentos essenciais para compreensão e intervenção na realidade social. Por meio dela, podemos compreender como as diferentes sociedades interagem com a natureza na construção do seu espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, o que o diferencia e o aproxima de outros lugares, e assim adquirimos uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que estabelecemos com eles. Também podemos conhecer as múltiplas relações de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço, e perceber as marcas do passado no presente. Então, no que se refere ao ensino de geografia nos anos iniciais, é necessário aqui destacar que o professor desempenha um importante papel no desenvolvimento dessas crianças, qual seja, o de possibilitar os avanços na direção de uma sociedade mais justa e igualitária. Também na valorização e no respeito às diferenças culturais. Também, gente, a geografia escolar cabe de uma outra finalidade, que é o desenvolvimento do raciocínio geográfico e da formação da consciência espacial. O desenvolvimento ainda do raciocínio geográfico e a formação dessa consciência espacial, eles vão além de ensinar ao aluno só a se localizarem, a saber usar mapas. Diz respeito, pessoal, ao olhar geográfico, a maneira da geografia de ler o mundo, de compreender a sociedade. Por essa razão, a geografia precisa ser entendida como estudo da organização do espaço pela sociedade humana. É a percepção e o reconhecimento de que o espaço é uma dimensão da sociedade, meio para a sociedade ser o que é, perpassando as atividades da geografia. Ao mencionar aqui algumas atividades práticas, considerando que a atuação de vocês cursistas no curso de pedagogia é essencial nos anos iniciais do ensino fundamental, eu vou falar de algumas aqui, serão apresentadas por mim alguns recursos, algumas sugestões de atividades que poderão ser desenvolvidas neste segmento escolar, com o objetivo de instrumentalizar o professor para uma prática condizente com as necessidades do momento, e que a aprendizagem por parte dos alunos, dessas crianças, ocorra de fato. Vou apresentar para vocês algumas dessas atividades práticas, alguns exemplos. Poderíamos, por exemplo, trabalhar com nossos alunos o tema 1. Vou falar aqui dessa atividade prática, como poderia ser trabalhada, qual o procedimento, os materiais necessários. Como o tema Conhecendo o Trajeto Casa-Escola, alguns materiais que a gente tem na escola poderiam ser usados. O mapa do município, por exemplo, com as divisas dos bairros, materiais de pintura e de desenho e ainda fios coloridos. Como seriam, então, os procedimentos para a realização dessa atividade? Inicialmente, o professor pediria para os alunos representarem o trajeto que fazem de sua casa até a escola em uma folha branca, tamanho A4. Após isso, iria orientar para que esses alunos representassem o máximo de elementos da paisagem e pintassem tudo o que foi desenhado. Nesse caso,
é importante que o educador trabalhe com a criança a construção de símbolos e signos para que as informações de seu mapa mental se tornem o mais legível possível. Após então a confecção do mapa mental, né, do caminho realizado pela criança da casa-escola, colariam em uma folha A4, em uma folha maior ou manilha, né, deixando um espaço superior e lateral para colocar as seguintes informações: o nome da criança, a data, né, que foi desenhado aquele mapa, o bairro onde essa criança mora, o bairro da escola e algumas legendas e suas respectivas descrições. Com o mapa já pronto, o professor iria localizar o trajeto de cada um no mapa dos bairros onde mora e o da escola. Após, então, cada um se localizar, né, por meio da comparação de seu mapa mental e do mapa real, cada aluno irá colar um fio colorido em seu trajeto casa-escola, construindo-se uma legenda para o mapa grande. Podem ser produzidas cópias dos mapas reais dos bairros nos quais as crianças moram e do bairro da escola, para que sejam localizados todos os elementos que apareceram no mapa mental, podendo ser construída uma legenda para esse novo mapa. Além da observação dos trajetos, os elementos que apareceram nos mapas mentais também podem ser debatidos com a turma. Esses elementos podem ser naturais ou culturais e permitem que o educador elabore várias atividades de leitura dessas paisagens. Poderíamos ainda trabalhar com uma outra atividade, né, prática, que nós chamaremos aqui de tema 2, onde o professor, né, iria propor ao aluno essa atividade com o objetivo de conhecer o bairro da escola. Os materiais necessários seria mesmo a cópia do bairro, né, da atividade anterior, que poderia ser reutilizado, o mapa onde se encontra a escola, materiais de desenho e também de pintura. Os procedimentos para essa atividade seriam, né, fazer uma ampliação do mapa do bairro utilizando a cópia ampliada ou a técnica de transporte do desenho, né, por meio de quadrículas, que fizesse ainda, né, uma ampliação com as ruas e quadras destacadas para o trabalho. Após conhecer os limites do bairro da escola por meio do mapa, é hora então de fazer o levantamento dos elementos culturais e naturais. Se for possível, fazer uma aula de campo com as crianças nos arredores da escola ou até mesmo por todo o bairro. Destaco aqui, né, pessoal, que é muito importante que a criança tenha essa convivência com o entorno da escola. Depois de todos verem os elementos, desenhar um símbolo ou cor para cada elemento, casa, um prédio, uma loja, lanchonete, o cinema, banco, rios, né, ou qualquer elemento que esteja próximo, floresta, bosques, etc. Nessa atividade, pretende-se, né, que cada criança poderá receber uma ficha para preencher as principais informações do seu bairro. O nome do bairro onde mora, a distância que eles percorrem até a escola, os tipos de construções que tem ali perto, o relevo, como esse aluno pensa que é, a vegetação, a rios, né, quais serviços públicos há ao redor. Além das informações espaciais, é necessário também fazer uma pesquisa sobre a história do bairro. Isso é muito interessante para a criança, né, tenha conhecimento e vivencie como foi construído aquele bairro, os moradores antigos, entre outros. Tudo isso pode ser complementado nessa atividade. Para isso, pode-se recorrer a diferentes fontes de informações. Entrevistas com os moradores mais antigos, né, podem ser uma alternativa de levantamentos de dados históricos, por exemplo. Aqui caberia, por exemplo, entrevistarem seus avós, pessoas, né, que já moram nos bairros há mais tempo. Após essa coleta de todas as informações sobre o bairro, eles podem ainda ser elaborados cartazes e textos que apresentem tudo o que foi visto em uma grande exposição. Pode-se também gerar um debate com essas crianças sobre as transformações ocorridas no bairro, os problemas que são enfrentados lá naquele bairro, pela comunidade, e também quais seriam as possíveis alternativas para a melhoria da qualidade de vida no bairro de nossa escola. Isso, né, de acordo com uma pedagogia, com a tentativa de fazer com que esse aluno também participe da sociedade, que ele esteja e seja, né, incluído como cidadão.
Outra atividade prática que a gente poderia falar é uma aula de campo nos arredores da escola. Quais materiais poderiam ser utilizados? Caderneta, lápis, papéis, material de desenho mesmo. E nessa aula, quais seriam os procedimentos? Antes de sair para o trabalho de campo, é importante que se faça um roteiro de estudo com base na planta do bairro. Pode-se elaborar um roteiro que contém as principais informações que a turma deseja sobre os arredores da escola. Exemplo, qual o nome do bairro que estamos visitando? Quais os tipos de construção, né, que tem ali? Quais as áreas verdes, as áreas de lazer? As condições das ruas estão limpas? Como é a limpeza pública ali? Os animais nas ruas, os sons, a poluição do ar e da água ali próximo? É importante que o educador conheça, gente, previamente a história do lugar e os principais processos sociais e ambientais do bairro e que está localizada a escola. Isso facilitará a orientação da percepção dessas crianças. Durante o trabalho de campo, é importante que o educador estimule a percepção das crianças por meio de detalhes da paisagem, permitindo que elas tenham um momento de observação e reflexão. Aí, quando a criança for aprender de fato que é uma paisagem natural, uma paisagem modificada, ela terá esses detalhes em mente. De volta à escola, é hora então de iniciar a reflexão sobre o que foi visto e da representação do trajeto em forma de desenhos e maquetes. Tudo o que foi visto poderá ser escrito no quadro. Após a listagem desses elementos, serão feitos desenhos que representem cada um desses elementos. Desenhar em tamanho grande um mapa do trajeto que foi estudado num trabalho de campo. Depois ainda pode-se desenhar o mapa do trajeto. Poderão ser construídas miniaturas em papel, papelão ou sucata dos objetos vistos e desenhados. Lembrando que é muito interessante trabalhar com os objetos recicláveis com a criança, destacando também a importância deles. Com os objetos em miniatura, transforme o mapa em uma maquete. Faça também uma legenda para a maquete dos arredores da escola. As crianças poderão fazer diferentes leituras do espaço construído por meio de representações e produção de textos e também de relatórios de trabalho. Então, pessoal, como nós podemos perceber, várias são as ferramentas didáticas que nós podemos utilizar nas aulas de geografia do ensino fundamental. Neste momento, pessoal, eu irei ressaltar o uso da maquete no ensino dessa disciplina. Segundo Almeida e Pacini, a maquete serve de base para explorar a projeção do espaço vivido para o espaço representado. Ela é a forma material de se trabalhar alguns conceitos da temática da geografia, proporcionando a ação do indivíduo sobre o objeto e, consequentemente, interferindo na sua formação e compreensão dos conteúdos e do mundo. Daí então, a visibilidade e a conexão entre a ação do homem e o espaço físico. Com a liberdade de construir sua própria maquete, o aluno analisará a questão espacial do ambiente, a ordem lógica da organização e realizará um planejamento próprio, podendo de forma prática e concreta analisar o porquê de certas ordens e aplicar conceitos que por vezes são subjetivos. Bom, vamos agora dar um exemplo prático, construindo uma maquete na sala de aula. Qual material poderíamos utilizar? Como vimos na atividade anterior, sucata, como caixa de remédios, palitos, caixas de sapato, tampinhas, materiais diversos. Os procedimentos, quais seriam? Os alunos, em pequenos grupos, deverão construir uma maquete da sala de aula. É uma atividade de desafio, onde os alunos devem buscar as soluções de como representar a sala de aula, quais materiais utilizarão, como vão resolver os problemas recorrentes dessa forma de representação. Nessa atividade, com as maquetes, representamos o espaço da sala de aula através de uma maquete, mas poderíamos representar ainda o meu bairro, a minha cidade, a minha escola, ou mesmo uma determinada região, ou ainda caracterizar uma paisagem, seja ela natural ou modificada. A seguir, temos como exemplo uma maquete modificada e falarei ainda dos materiais que nós podemos utilizar nessas atividades. Vamos lá?
Essa maquete você precisará de isopor para as ruas, onde você poderá também usar papel cartão ou cartolina, pintadas ou ao natural. Já para criar o solo, pode ser usado papel pardo, areia ou ainda argila, que podem ser pintadas com tinta guache na cor desejada. E o gramado ele pode ser feito com papel crepom picado, como a gente vê aí na imagem, papel camurça ou ainda EVA. Já nessa outra maquete, é uma maquete de mapa do bairro. Os imóveis, eles podem ser feitos com vários materiais. Aí temos caixas variadas, né, como de fósforo, pasta de dente, medicamentos, cosméticos, né, e elas foram encapadas. Temos aí também papel cartão, contornados com canetão, né, o pincel atômico, preto e colorido. Recortes de revistas que poderão ser colados, né, sobre o papel firme, o papelão. EVA emborrachado, né, recortar e montar por partes. E a cartolina também para fazer a frente dos imóveis. Temos aqui então, né, uma maquete representada e uma rosa dos ventos, utilizando de alguns materiais, o papelão, um canudo que pode servir, né, para sustentação da seta. E aqui nós temos a figura, né, do que poderíamos trabalhar com a bússola. Usamos aqui para a construção dessa bússola uma agulha imantada, uma rolha, uma tampa plástica e a caneta para retroprojetor. E também colocamos água dentro desse vasilhame. Fechando então nosso estudo, pessoal, percebemos assim que o ensino de geografia nas séries iniciais é fundamental para significar ou ainda ressignificar no ensino básico o papel dessa disciplina na formação de cidadãos que possam contribuir para o exercício dessa cidadania, né? E também a construção ou reconstrução de um espaço geográfico mais humanitário. Para isso, os profissionais da educação, os pedagogos e licenciados também em geografia, eles precisam aguçar sua sensibilidade para compreender o processo de construção de conhecimento das crianças neste início, né, do século XXI. E, por fim, buscar sempre práticas e metodologias de ensino que possam, com o lúdico, com a música, a internet, né, utilizar também de atividades práticas, como vimos, fazendo uso de materiais e recursos pedagógicos, como nós vimos aqui na nossa própria aula. Valorizando dessa forma, pessoal, a criatividade do ser criança. Afinal, ensinar, de acordo com Freire, exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo e que as crianças sempre serão os nossos interventores do espaço geográfico a ser construído, vivido e projetado. Caros acadêmicos, chegamos assim, né, ao final da nossa quarta e última aula. Foi um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Não se esqueçam que nossa discussão, no entanto, não para por aqui. Eu espero a participação de todos vocês no nosso fórum de discussão da quarta unidade. Caso tenham dúvidas, já sabem, recorram e deixem registrado no nosso fórum de Tira Dúvidas. O meu muito obrigada e até um outro momento.